Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de coaching, de líderes, equipes, o coaching voltado para empresas. E hoje eu quero, na verdade, esta semana, eu vou estar fazendo live todos os dias nessa semana, porque essa semana eu quero dar o foco num dos serviços que está sendo extremamente demandado pelo mercado. E está sendo demandado pelo mercado porque é muito interessante isso, né? Dependendo do momento, alguns serviços são mais demandados que outros serviços. E hoje, essa semana, na verdade, né, eu quero conversar com vocês sobre o coaching para líderes. O coaching voltado para líderes. Por quê? E por que está sendo tão demandado este serviço neste momento, né? E os processos individuais, exatamente pelo momento do mercado. Este é o momento que os líderes, os empresários estão sendo extremamente demandados, tendo que se modificar, se inovar, né? Inovar muito rapidamente. Então, este é um dos serviços que está sendo muito demandado, coaching individual para líderes e empresários. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês todos os dias dessa semana, certo? Até tem uma colinha aqui para te dizer o que é que nós vamos estar conversando. Então, hoje nós vamos conversar sobre os cuidados e os erros que você não pode cometer, né? Nos processos individuais com líderes e empresários. Amanhã nós vamos estar conversando sobre a estrutura do processo, né? Como é que a gente estrutura um processo de coaching individual para líderes e para empresários. Na quarta-feira nós vamos estar conversando sobre ferramentas. E na quinta-feira nós vamos estar conversando como vender estes processos, ok? Então vamos lá. Então hoje nós vamos iniciar essa nossa semana do coaching individual para líderes, certo? Líderes e empresários, focado nas competências do desenvolvimento das competências de liderança, certo? E por que que neste momento isso está sendo tão importante? Porque os líderes estão e os empresários sendo muito demandados no sentido de o cenário mudou, o mundo mudou, as empresas mudaram, as equipes mudaram. As empresas, muitas delas ainda estão passando por processos de reestruturação, de ter que se inovar. E neste momento a liderança é fundamental. E aqui eu já quero te falar uma coisa que talvez nesse momento você pense, né? Mas Liana, neste momento as empresas estão contratando, os líderes estão buscando processos individuais, né? Neste momento de crise de pandemia, eu vou te dizer o seguinte: sempre, em todas as crises do mercado, foram os momentos onde eu mais vendi meus processos de desenvolvimento de líderes. Por quê? Por um simples motivo. Porque eles é que fazem a diferença. E eles fazem a diferença em que sentido, né? No sentido que eles, neste momento, em todos os momentos de crise, né? Crise econômica, crise no mercado, eles precisam produzir mais com menos. E precisam desenvolver competências que muitas vezes, até então, isto não estava sendo exigido. Então, se você ainda não trabalha, se você ainda não tem no seu portfólio, né? Ó, a Gladys está dizendo aí, estão e muito. Exatamente, né? Estão buscando, estão precisando muito e estão buscando realmente os processos. E é um momento onde a gente está vendendo muito o processo individual. E por que nós estamos vendendo o processo individual? Porque o líder e o empresário quer resolver o seu problema, certo? Ele não quer saber de teoria, ele não quer saber de conteúdo, ele quer saber como é que ele desenvolve as competências dele, como é que ele gere melhor a empresa dele, como é que ele gere melhor as equipes dele. Então, é um trabalho extremamente focado no indivíduo neste momento, certo? E por isso que os processos individuais estão sendo tão demandados. Então, se você ainda não trabalha com coaching individual para líderes e empresários, eu sugiro que você realmente busque este conhecimento, né? Porque é um dos serviços que está sendo mais demandado no momento, certo?
E essa semana eu resolvi dedicar então a este tema exatamente por isso. Por quê? Porque é uma grande demanda do mercado, mas também porque a maioria dos coaches não sabem trabalhar com líderes e com empresários, focado nas competências de liderança, certo? E hoje eu quero conversar exatamente sobre isso com vocês. E aqui tem uma outra questão que eu já quero te falar agora de início, certo? Para a gente poder alinhar sobre o que nós vamos estar trabalhando essa semana. Muitos coaches fazem a formação de líder coach, né? E aí eu sinto em te dizer que a formação de líder coach não te prepara para ser um coach de líderes, certo? As formações de líder coach que você tem nas escolas são formações destinadas para os líderes e não para coaches de líderes. Vamos entender primeiro de tudo essa diferença. O que é um coach que trabalha, né? O desenvolvimento dos seus líderes, qual é a diferença de um coach de líderes, e aqui entenda líderes como empresários também, certo? De um líder coach. Um coach de líderes é aquele profissional capacitado, qualificado, né, que trabalha com os líderes, com os empresários para desenvolver as competências de liderança, de gestão de equipes, de resultados, ok? Isso pode ser trabalhado de várias formas. Um coach de líderes pode trabalhar com processos individuais, processos de grupo, certo? Este é o coach de líderes que somos nós. É um profissional capacitado, certo? Que conhece, domina a metodologia própria para desenvolvimento de líderes e de empresários na área de liderança, certo? E que desenvolve nos líderes as suas competências de liderança, para que ele aumente a sua performance, aumente seus resultados, através, claro, do desenvolvimento das suas equipes, ok? Isso somos nós, o coach de líderes. São os profissionais que têm formação específica para isso. Agora, o que é o líder coach? O líder coach é o líder que utiliza na sua liderança, na sua gestão, é o empresário que adotou a filosofia do coaching, da liderança coaching dentro da sua empresa, certo? O líder coaching, então, é aquele líder que utiliza a filosofia do coaching na sua liderança. Então, nós somos os coaches dos líderes e os líderes são os coaches das suas equipes. O líder coach é o líder que adotou a filosofia do coaching, as ferramentas do coaching dentro da sua liderança. O que um líder coach faz é completamente diferente do que nós, coaches de líderes, fazemos, certo? Vou dar um exemplo, só um exemplo, certo? E quem quiser, eu tenho um e-book, onde eu explico exatamente essa diferença entre o coach de líderes e o líder coach. Se você quiser, depois me chama aqui no Face ou aqui no Insta, me chama no privado que eu passo para vocês, né? Eu passo para vocês esse e-book onde eu explico exatamente essa diferença, porque essa é a primeira confusão que muitos coaches fazem, certo? Eles vão buscar, e aqui tem uma questão, né, que eu considero super delicada do mercado, né? Eu acho que tem dois erros que acontecem muito fortes no mercado. Primeiro, muitos coaches desejam trabalhar com líderes e com empresas que realmente identificam, né, que este é um dos nichos mais lucrativos, mais rentáveis, né, onde nós impactamos centenas de pessoas. E aí vão buscar uma formação e aí se deparam, né, com a formação de líder coach. E muitas vezes é vendido esta formação para os coaches como se isso fosse fosse te preparar para você fazer processos de coaching de liderança. E se você fez a formação, você sabe que não te prepara, certo? E não te prepara em que sentido, né? Agora eu fui ler aqui
Eu fui ler aqui e me perdi, né? Depois eu vou ler, não vou olhar os comentários agora, vou olhar depois, certo? Uh, os, o mercado, muito do mercado, vende as formações de líder coach para coaches, né? E os coaches muitas vezes vão fazer essa formação acreditando que eles vão aprender a ser coaches de líderes, e não. Não, porque para você ser um coach de líderes, você tem que saber, você tem que estar capacitado com as ferramentas e com a metodologia própria de um coach de líderes, aquele coach que desenvolve líderes, certo? Um outro erro que ocorre no mercado, né? Então, as formações de líder coach, são formações para líderes, não são para coaches, certo? Tanto que eu aposto que a grande maioria que fez esta formação não aprendeu ferramentas, metodologias próprias para processos individuais, certo? Como ocorre um outro erro no mercado, muitos líderes vão buscar um coaching, um desenvolvimento, e as escolas vendem para ele a formação de coaching, né? Que é outro erro. Tinham que vender processos de coaching, é isso que o líder precisa. O líder não tem que fazer uma formação de coaching, a não ser que ele queira mudar de profissão. O que acontece é que a grande maioria dos líderes que vão buscar um desenvolvimento, e que deveria ser vendido para eles, né? Um processo de coaching individual é vendido formações. Então aqui tem dois erros extremamente sérios do mercado de coaching, né? Das escolas. Então, a primeira questão que você precisa entender é isso. Ser um líder coach é completamente diferente do que ser um coach de líderes. O líder coach é aquele líder que tem uma equipe e que vai fazer a sua liderança através da filosofia do coaching, certo? Um coach de líderes não, é um profissional capacitado com metodologia, ferramentas próprias para desenvolver líderes, coaches, ok? Porque o líder que passa por um processo de coaching individual de liderança, ele caminha para ser um líder coach. Ok? Esclarecido? Se tiver dúvidas, me solicita, eu passo o e-book para vocês, ok? Então, vamos começar a conversar, então, sobre o coaching de liderança. E eu quero, essa semana, focar no coaching individual para líderes, pelo que eu já comentei que está sendo super demandado, certo? Quais são os cuidados, os erros que você não pode cometer, certo? Eu até anotei todos não, né? Porque tem mais, mas anotei 10 erros que você não pode cometer se você quiser ser um coach de líderes. O primeiro deles. Vamos combinar o seguinte, quem quiser o e-book me solicita depois inbox, certo? Me chama aqui no privado, pelo Insta, né? Que eu envio para vocês o e-book. Combinado? Vamos lá. Primeiro grande erro que a grande maioria dos coaches que não dominam a metodologia do coaching individual para líderes comete. Usam a metodologia e as ferramentas do Life Coach. Eu sinto em dizer que a metodologia e as ferramentas do Life Coach não são adequadas para o coaching de liderança, certo? O coaching de liderança, ele é uma especialidade, certo? Como o Life Coach. O Life Coach é uma especialidade. Quando você usa as ferramentas e a metodologia do Life Coach para o coaching de liderança, é como se você estivesse utilizando, vamos lá, você é um médico, você é você é um gastro e você está utilizando a medicação, você está utilizando os diagnósticos, o tratamento como gastro na cirurgia plástica, certo? São coisas completamente diferentes, certo? A filosofia do coaching é a mesma,
Mas a metodologia empregada em processos individuais de coaching de liderança é completamente diferente do Life Coaching. Você já deve ter escutado, né, situações, às vezes, né, alguns coaches me dizem assim: Eliana, eu fiz um processo de coaching individual, né, para um líder, e ele no final, a empresa me contratou para fazer o processo de coaching individual, e no final ele pediu demissão. E aí eu vou te dizer o seguinte: se isso aconteceu é porque você teve um erro grave metodológico. Com certeza, você foi fazer life coaching num processo de coaching de liderança. E saiba que se isso acontecer, você se queimou com esta empresa e com todas as demais que ela conhece, certo? Porque são metodologias diferentes, com ferramentas diferentes. Life coaching não se aplica a empresas e nem a líderes, certo? Este é o primeiro ponto, que se você não entende isso, você corre sérios riscos. E que riscos você corre? Primeiro, do seu processo não dar o resultado que deveria dar. Segundo, você se queima fortemente. E você se queima porque você não vai dar o resultado. E além disso, muitas vezes vai acontecer exatamente isso. Talvez esse líder, em vez de alavancar os seus resultados, vai só piorar. Vou dar um exemplo para vocês disto que eu tô falando, né? De uma aluna nossa, né? Uma coach. E eu tava conversando com ela e foi muito interessante, porque a história dela é exatamente essa. Exatamente essa, né? Ela me contou que, sabe quando que ela começou a pensar que ela queria ser da empresa? Quando a empresa contratou um processo de coaching de liderança, né, que ela fez parte. Era um processo de desenvolvimento de líderes, né, aonde tinha, entre aspas, a ideia da empresa era coaching de liderança, mas o profissional que foi lá fazer, fez life coaching. E este foi o momento, né, que esta profissional, que era uma excelente profissional, né, disse: ali eu decidi que eu não queria mais ficar na empresa. Erro metodológico gravíssimo do coach, certo? Incompetência do coach, ok? Então, pré-requisito: metodologia, ferramentas são diferentes, certo? Nós não trabalhamos com life coach dentro de empresas e com líderes e com empresários, a não ser que este empresário te procurou, este líder te procurou para um processo de life coaching, de coaching de vida. Se ele te procurou para melhorar as competências, os resultados dele enquanto empresário, enquanto líder, não é life coaching. Quando eu falar de ferramentas, eu vou conversar mais sobre isso com vocês amanhã, quando eu vou falar das etapas do processo. Quero conversar com vocês sobre a grande diferença que tem no autoconhecimento quando nós estamos num processo de coaching, de liderança, e quando nós estamos num processo de life coaching, ok? Segundo erro que você não pode cometer: não saber fazer o diagnóstico correto da demanda do processo, certo? Porque aqui tem uma outra questão. Como é que os processos de coaching individual podem chegar até você? Tem 3 formas, certo? O líder, pessoa física, te procurando, né? Porque ele está sendo super demandado, ele não está dando conta, né? Ele está correndo riscos e ele quer desenvolver a sua liderança. Então, ele pode, nos processos individuais, ele pode chegar até você através do líder, pessoa física. O líder está te procurando, certo? Para fazer um processo de desenvolvimento das competências de liderança. Outra forma que o processo chega até você é através da empresa. A empresa te contrata para você fazer processos com seus líderes, processos individuais com seus líderes. E aqui tem várias questões metodológicas, né, que se você não entender, você vai ter sérios problemas, né?
Tem 2 etapas do processo que eu vou conversar com vocês amanhã, né? Que são específicas de quando o nosso contratante é a empresa, que é o contrato de 3 pontas e o fechamento de 3 pontas, certo? Mas amanhã eu vou conversar sobre isso. Mas então, os processos individuais, ele pode o líder te procurar. E hoje nós temos muitos líderes, pessoa física, procurando os processos individuais. Por quê? Porque eles percebem que o cenário mudou, a exigência mudou e que é um momento extremamente delicado, que os líderes que não estiverem dando conta vão ser substituídos. E muitos deles não conseguem, né, fazer isso sozinho, porque demanda muitas vezes o desenvolvimento de novas competências, mudança de postura, e é exatamente aí que nós entramos, certo? Então, os processos eles chegam através do líder, ele te procura, o líder te procura, certo? O líder te procura para fazer o processo individual. Os processos eles chegam através das empresas também, certo? Você realizou um trabalho, né, aonde você se conectou com as empresas, e aí vem a demanda da empresa para processos individuais, certo? A empresa busca o processo coaching individual para os seus líderes. Por quê? Porque neste momento também percebe que esta mudança precisa ser acelerada. E uma terceira forma que os processos individuais eles chegam até nós é através dos projetos integrados. Você vai e faz um workshop numa empresa, por exemplo, certo? E neste workshop, na entrevista de devolutiva, na reunião de devolutiva, na reunião de feedback, né? Durante o workshop você percebe a necessidade do desenvolvimento dos líderes. Na sua reunião de feedback você vai vender o coach individual para os líderes, certo? Então, tem 3 formas dos processos chegarem até você: pelo líder, pela empresa, e você mostrando para a empresa a necessidade dos processos a partir de um workshop, a partir de um treinamento, a partir de um contato, ok? Fechado? Vamos lá. Terceira questão extremamente importante, um erro que você não pode cometer, é não saber estabelecer os indicadores de sucesso do processo, certo? E quando você está trabalhando que o patrocinador do processo é a empresa, isso é mais forte ainda, certo? Você precisa ter a maestria para construir junto com a empresa os indicadores de sucesso do processo. Porque os indicadores de sucesso do processo não vão falar apenas do coach, apenas do líder. Vai falar de você também, certo? E esta definição, né, clara dos indicadores de sucesso vai levar você para um resultado efetivo do processo, certo? E alavancagem de novos processos individuais, ok? Quarto erro que você não pode cometer quando você está lidando, quando o patrocinador é a empresa, é não saber realizar o contrato de 3 pontos, certo? Eu vou aprofundar isso amanhã com vocês, quando eu estiver falando da estrutura. Eu vou falar tanto da estrutura pessoa física quanto da estrutura pessoa jurídica, certo? Que ela se modifica. Mas o contrato de 3 pontas, quando você está realizando um processo onde o patrocinador é a empresa, você precisa saber conduzir esta reunião de contrato de 3 pontos. Essa é a primeira ferramenta que você precisa dominar. Por quê? Porque se você não realiza o contrato de 3 pontos, isto enfraquece o processo e você corre grandes riscos na condução do processo, ok? Quinto erro que você não pode cometer, e principalmente se você estiver trabalhando com o patrocinador, for a empresa também, não conseguir comprometer o líder com o processo. O que eu quero dizer com isso, né? Quando o líder busca o processo individual, ele busca já super motivado, super comprometido. Ele já se deu conta da dificuldade que ele tem, os riscos que ele está correndo, né? E ele quer, ele está buscando, ele está patrocinando. Quando eu digo patrocinar, é quem paga o processo,
certo? Quem faz o patrocínio financeiro do processo. Quando o líder, pessoa física, te procura, ele te procura porque ele já se deu conta que ele está com alguma dificuldade. Né? E que isso traz riscos para ele, para a carreira dele, para o emprego dele, né? Traz riscos. Então, ele, claro, ele chega motivado. Ele chega motivado por quê? Porque o desejo deste processo partiu dele. Quando o patrocinador é a empresa, às vezes o líder ainda não está nesse nível de consciência, certo? E quem percebe a necessidade é a empresa. E quem decide fazer o processo é a empresa. E é a empresa que nos contrata, certo? Só que a gente sabe que uma das maiores dificuldades da empresa é a questão da comunicação, é o feedback claro. Então, muitas vezes, o líder, ele chega para o processo de coaching com receios, com fantasias, com medos, não comprometido. Por quê? Porque por um simples motivo, né? Às vezes, não foi ele que escolheu fazer o processo, e sim a empresa. E aí nós precisamos conseguir saber, né? Na verdade não é conseguir, é saber conduzir o processo. E as ferramentas necessárias e utilizar as ferramentas certas no início do processo para que este líder se comprometa com o processo. Porque quando é com a empresa, funciona assim. A empresa te contrata, certo? E aqui você precisa entender que quando é empresa, você tem dois clientes. Você tem o cliente empresa, que é o patrocinador, e você tem o cliente líder, o seu coaching, certo? E o processo ele só vai acontecer se este líder se comprometer com o processo, certo? E muitas vezes ele não chega com este comprometimento. E aí nós precisamos trabalhar, né, neste alinhamento para gerar o comprometimento do coaching, porque senão o processo não vai ter resultados, ok? Sexto erro que você não pode cometer é não dominar as ferramentas e a metodologia específica do coaching de lideranças que eu te falei no início, né? Coaching de liderança é uma especialidade. Trabalhar com empresas, com líderes, com empresários no desenvolvimento das suas competências de liderança é uma especialidade, certo? Aonde as ferramentas do Life Coaching não funcionam e nem a metodologia. Combinado? Então, trabalhar com líderes, né, coaching individual para líderes, para empresários, além de estar sendo muito demandado, é uma das áreas que mais investe. Né? Mais investe, melhor remunera. Mas você tem que saber fazer, certo? Por quê? Porque, por outro lado, ao mesmo tempo que empresas, líderes, são os que mais investem nos processos de desenvolvimento, eles cobram grandes resultados. E o time das empresas são diferentes. O time dos líderes são diferentes, certo? E nós, não tenha dúvida, nós conseguimos ajudar e muito as empresas, os líderes a ampliarem seus resultados, a tornarem as empresas lugares melhores de se viver e conviver. Nós ajudamos muitos líderes e os empresários a terem alta performance, né? A não sofrerem tanto. Mas para isso, nós precisamos dominar as ferramentas e a metodologia própria, ok? Amanhã, e aí dentro das ferramentas, também tem a questão da metodologia. Amanhã eu vou conversar sobre a metodologia com vocês, certo? Quais são as fases, quais são as etapas de um processo de coaching, de liderança. Combinado? Sétimo erro que você não pode cometer. E eu disse para vocês que eu tô com a cola aqui porque eu não quero esquecer de nenhum desses, porque todos eles são fundamentais. Se você errar num desses, você coloca o seu nome em jogo, certo? Você coloca a sua reputação em jogo, ok? Então vamos lá. Sétimo erro que você não pode cometer
é não ter maestria na aplicação, leitura e interpretação das ferramentas de autoconhecimento, certo? Amanhã e quarta, amanhã eu vou conversar sobre o processo e quarta eu vou falar sobre ferramentas com vocês, certo? Um processo de coaching, de liderança, nós trabalhamos fortemente no autoconhecimento, mas é completamente diferente da forma que nós trabalhamos no Life Coaching. Tem ferramentas específicas, certo? E todo o processo de autoconhecimento é focado nos objetivos do processo, certo? E aqui eu já preciso dizer uma outra questão, né? Às vezes tem coaches que desconhecem a metodologia, né? Desconhecem o universo da liderança, desconhecem o universo das empresas, né? E dizem assim, mas como assim, né? Como assim é diferente o autoconhecimento, né? Quando nós estamos trabalhando, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, nós trabalhamos o autoconhecimento e ele é a segunda fase, a segunda etapa do processo é o autoconhecimento, certo? Nós trabalhamos fortemente no autoconhecimento. Só que é um autoconhecimento dirigido, focado nos objetivos do processo, certo? Muitas vezes os coaches me dizem assim, aplica a roda da vida? Nunca. Eu, em 100% dos meus processos até hoje, eu nunca apliquei roda da vida, certo? Porque a roda da vida, quando você está trabalhando num processo de coaching individual para líderes, ela não faz sentido. Não é este o foco. A Liana, mas não é um... E aí, né, como eu disse, muitos coaches que desconhecem, né, a metodologia, que desconhecem a forma que se trabalha com líderes e com empresas, né, dizem assim, não, mas então, isto, e como é que é isso? Né? Como é que é isso? Não tem toda essa coisa da integração? Óbvio que tem, certo? Eu sempre digo o seguinte, né? Quando nós estamos trabalhando com líderes, com empresários, focado na alta performance, na melhoria das competências, no desenvolvimento das competências de liderança, saiba o seguinte, ser líder é apenas um papel que nós desempenhamos a partir do que nós somos, certo? É o mesmo, né? É como o papel de mãe, o papel de pai, certo? O papel de professor, são papéis que a gente desempenha na vida. E a gente desempenha papéis na vida a partir do que nós somos, certo? Só que a forma que nós trabalhamos com autoconhecimento é completamente diferente dos processos de life coaching, certo? Amanhã e depois de amanhã eu vou clarear isso com vocês, ok? Então, a maestria na aplicação de dominar as ferramentas, mas a maestria na interpretação, na ligação dessas ferramentas com os objetivos do processo, na etapa do autoconhecimento, certo? Nenhum processo, todo processo de desenvolvimento, ele inicia pelo autoconhecimento. Só que tem formas diferentes de se trabalhar o autoconhecimento. E no coaching de liderança é diferente do life coaching, ok? Muito bem. Vamos lá. 8º erro que você não pode cometer quando você está trabalhando com empresas, que o seu patrocinador do processo é a empresa, e saiba, em muitos casos vai ser. Se você fizer as estratégias certas de venda, pode saber que muitas empresas vão te contratar para os processos individuais com os líderes, certo? Um erro que você não pode cometer é não saber conduzir a reunião de fechamento de 3 pontas. Nós temos, né? E essa é uma... esses 2 momentos, eles são específicos de quando o processo vem via empresa, certo? Que o patrocinador é a empresa, que é o contrato de 3 pontas e o fechamento de 3 pontas. Se você não sabe conduzir o fechamento de 3 pontas, você pode ter feito um belo processo. Na verdade, é o seguinte, se você não sabe conduzir o contrato de 3 pontas, e se você não sabe conduzir
O fechamento de 3 pontas, quando nós estamos falando de patrocinador empresa, você corre o risco de colocar todo o trabalho que foi realizado, todo o processo por água abaixo, mesmo que ele tenha sido muito bom pro líder, ok? Isso é uma particularidade do coach de liderança, quando o patrocinador é a empresa. Outra questão, né, que você precisa dominar, outra particularidade, outro cuidado, né, outro erro, né, que muitas vezes os coaches fazem, é não saber lidar com os jogos de poder, certo? Existente em todas as empresas. Entender os jogos de poder faz parte do processo, da maestria do seu processo. E o 10º erro é não saber falar a linguagem das empresas e dos líderes, ok? Esses são os 10 erros que, se você, e particularidades, né, do processo do coaching de liderança, que se você não souber, se você cometer qualquer um desses erros, saiba que o seu processo vai ficar comprometido. O resultado do processo vai ficar comprometido. O seu nome vai ficar comprometido. Né? E a grande vantagem que quando nós trabalhamos com coaching de liderança e que a gente realmente sabe trabalhar e dar resultados, as indicações elas acontecem de forma automática. Um líder indica para o outro. Outra, se você está trabalhando dentro de empresas, a empresa vê o resultado daquele líder e ela quer trabalhar com todos os seus líderes. Então, saber trabalhar com coaching de liderança, saiba que neste momento pode ser um grande diferencial para você, em termos de mercado, de faturamento, de entrar nas empresas, ok? Claro, você precisa saber vender, e este é o nosso assunto que nós vamos conversar na quinta-feira. E deixa eu explicar também, né? Eu disse lá no começo que tinha 2 motivos pelos quais essa semana eu ia estar falando sobre coaching individual para líderes e empresários. Né? Eu disse que o primeiro motivo era que esta é uma grande demanda do momento, é uma grande necessidade dos líderes, dos empresários, das empresas. Está sendo super demandado pelo líder, pessoa física, pelas empresas, né, pessoa jurídica. Né? E o segundo motivo que é exatamente em função desta demanda do mercado neste momento. Eu estou abrindo a nossa formação, novamente, uma nova turma, da formação, da especialização em coaching individual para líderes, certo? E neste momento, eu estou abrindo com alguns diferenciais extremamente importantes, certo? Nessa formação, além de você aprender toda a metodologia, todas as ferramentas, tudo que você precisa para ter maestria na condução dos processos de coaching individual, tanto para líderes quanto para empresários, tanto demandados pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica, né? Você vai ter algumas questões diferentes neste momento. Uma delas é, dentro da formação, de forma normal, você já aprende, além de aprender todo o processo, você domina o processo. Um dos bônus que você tem é a sessão estratégica de vendas, a sessão para você vender o processo, certo? Só que nesta turma específica, em função do nosso momento, do online, né, de tudo isso, tem um bônus que é a primeira vez que eu vou dar este bônus, que é uma sessão, você vai aprender a fazer uma sessão de grupo para vender o coaching individual. Então, você vai ter várias estratégias que eu também vou te ensinar para vender, certo? Mas tem 2 que são fundamentais. Você precisa saber fazer a sessão estratégica de vendas. E neste momento eu vou te ensinar também a fazer uma sessão de grupo que vende os processos individuais. Eu vou te ensinar a fazer uma sessão de coaching de grupo como estratégia para vender os seus processos individuais,
certo? Este é um bônus exclusivo, inédito, certo? Que só quem fizer parte desta turma vai ter, ok? Vamos lá. A formação, então, como eu disse, né, eu vou estar abrindo esta nova turma, eu acompanho por 3 meses, vocês aprendem todo o processo, vocês aprendem tudo, certo? Aprendem a vender. Eu estou preparando um outro bônus super especial, mas daí é para a sua carreira, né? Mas não vou falar ele hoje, né? Vou deixar para falar ele durante a semana, que é como é que você destrava a sua carreira também. Isso vai ser outro bônus que eu vou dar para quem ingressar neste momento na formação, ok? Bom, a formação, o valor normal da formação é R$ 2.500, certo? Porque você aprende todo o processo, você fatura muito mais que isso com um único processo de coaching, certo? Que você vende e você vai aprender tudo isso, tanto como vende, quanto como realiza, como vende novos processos a partir do que você realizou, ok? Só que, então, neste momento, como eu disse, eu estou abrindo uma nova turma e eu vou fazer um mega desconto. E por que eu vou fazer um mega desconto neste momento? Pelo momento que nós nos encontramos, certo? Pelo momento que nós nos encontramos, este é o momento que eu quero sim poder ajudar muitos coaches a poderem entrar nesse mercado, a poderem trabalhar com líderes. Então, eu vou estar nesta turma fazendo um mega desconto. Que então você não vai pagar R$ 2.500, certo? Vai ter um mega desconto, mas que vai ser anunciado apenas na quinta-feira, dentro do grupo VIP no WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Se você quer ter 3 meses do meu acompanhamento para ter toda a maestria na condução de um processo de coaching individual para líderes e empresários, se você quer aprender todo o passo a passo, todas as ferramentas, toda a metodologia, se você quer saber como você lida com as situações especiais, né, quando nós estamos trabalhando com líderes, se você quer aprender a vender, se você quer ter a sessão estratégica de vendas e ter uma sessão de grupo, de coaching de grupo, para vender também os seus processos individuais, né? E ainda ter um bônus surpresa, que eu também só vou contar lá dentro do grupo, né? Que é para alavancar a sua carreira. E quer aproveitar este mega desconto que eu vou dar, né, apenas na quinta-feira que eu vou anunciar. Você precisa fazer parte do grupo VIP, certo? Aqui no Insta, na bio, tem lá para você, tem lá todas as informações sobre a formação e para você ingressar no grupo VIP, certo? Se você quiser entrar agora, você vai investir R$ 2.500, que já é super barato, certo? Super em conta, por quê? Com apenas um processo, você volta o investimento que você fez e você fatura ainda, bem dizer, 100% em cima, ok? Mas, como eu disse, neste momento, né, em função do momento, do que eu sei que tem muitos coaches aí patinando, não conseguindo, né, que tá tendo demanda e muitos estão inseguros, né, porque não sabem como fazer, eu vou fazer um mega desconto, certo? Mas que vai acontecer apenas dentro do grupo VIP do WhatsApp. Então, se você quer dar este passo neste momento, quer ter o meu acompanhamento, quer aprender a fazer uma sessão de grupo para vender os seus processos individuais, quer aprender a fazer a sessão estratégica de vendas, quer aprender as 15 ferramentas, quer aprender todo o passo a passo e ainda ter meu acompanhamento por 3 meses, entra lá no grupo VIP, porque só vai ser possível entrar no grupo até quinta-feira, certo? A gente tem vagas limitadas, porque realmente eu vou fazer um mega desconto e eu vou dar para vocês também esse que eu disse que é surpresa, um bônus surpresa para vocês alavancarem a carreira de vocês. Então eu não posso ter um grupo muito grande também, porque eu vou fazer um processo com vocês também, ok? Mas essa surpresa eu vou contar só lá dentro do grupo VIP. Então, se você deseja, corre lá, tá aqui na bio, no Insta, entra no grupo, certo? O grupo ele fica a maior parte do tempo fechado,
certo? Eu abro ele em alguns momentos para interação. Este grupo ele tem como único objetivo você ter acesso a este mega desconto, certo? Para esta formação, para esta especialização em coaching individual para líderes. Para participar desta formação, você já precisa ser coaching formado, certo? Para participar da formação de coaching de liderança, você já precisa ser coaching formado, certo? Você precisa ter a formação básica em coaching, porque, como eu disse, ele é uma especialização. Nós não vamos tratar dos conceitos de base, certo? Da metodologia de base. Agora você já se formou médico, agora você vai fazer a especialização em coaching de liderança, em cirurgia plástica, ok? Então, estou esperando vocês lá no grupo. Lembrando, essa semana nós vamos estar a semana inteira conversando sobre coaching individual para líderes e empresários. Amanhã nós vamos conversar sobre o processo. Como é que se estrutura um processo? Quais são as fases? Quais são as etapas? Qual é o objetivo de cada momento deste processo? Combinado? Então, estou te esperando no grupo VIP para que você realmente neste momento possa ir para o mercado e aproveitar, né, esta grande oportunidade, né, que está tendo aí no mercado. Mas para isso, você precisa estar preparado, ok? Um grande abraço e nos encontramos amanhã, 8h30 aqui de novo. Ou nos encontramos já lá no grupo, certo? Lá no grupo VIP, né, do WhatsApp. Vou fazer melhor, eu vou disponibilizar lá no grupo, né, o e-book. O e-book, né, a diferença entre ser um coach de líderes e ser um líder coach. Combinado, meus queridos? Um grande abraço, nos encontramos no grupo VIP e amanhã de manhã às 8h30 aqui para nós conversarmos sobre as etapas e as fases do processo do coaching individual. Eu vou apresentar amanhã para vocês a diferença também, quando é pessoa física, o patrocinador, e quando é a pessoa jurídica, porque tem diferenças. Combinado? Um grande abraço, nos encontramos lá no grupo. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se vocês colocaram, entrou uma ligação aqui. Inês, antes eu li tua pergunta e aí eu não entendi, né, a tua colocação. Tu colocou, Liana, que pena que os formadores não falam. Entendi, Inês. Que os formadores, né, as escolas não falam essa diferença. Concordo em número, gênero e grau com você. Agora eu entendi. Antes, quando eu li, eu não entendi. Agora entendi. A Gladys dizendo, verdade, em uma pesquisa que realizei há um ano atrás. Você deve estar falando dessas diferenças, né? Ok, meus queridos. Combinado, então. Espero vocês no grupo VIP e nos encontramos amanhã aqui às 8h30 da manhã para a gente conversar sobre como é uma estrutura, sobre a estrutura do processo de coaching, certo? Tanto quando é pessoa física, quando é pessoa jurídica, porque ele tem diferenças. Combinado? Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos no grupo VIP. Tchau!